Que maravilha, né? É poder estar, primeiramente, na casa do Senhor, no altar, né? Que é o lugar que renova, que é o lugar que deixa a gente mais firme, mais forte, para a gente suportar a caminhada. Tantas coisas a gente passa, né, no decorrer da nossa vida, e só aqui, só na casa do Senhor, só na presença dEle, é que a gente se sente renovada e firme e forte para continuar. E desde já quero parabenizar a iniciativa da igreja, né, da pastora Janimeli, por estar trazendo esse tema, esse assunto, proporcionando para a igreja esse momento de esclarecimento, né, esse momento de conscientização, onde nós vamos falar um pouquinho de algumas ações importantes, né, ações preventivas, no caso, né, sobre essa questão da violência doméstica, da violência contra a mulher, que é um tema tão delicado, que é um tema tão difícil, né? Mas nós precisamos aprender melhor sobre essas questões, sobre essas coisas, né? Para que a gente possa saber quando isso estiver acontecendo, para a gente identificar, né? Porque quando a gente conhece, a gente identifica. E aí, quando a gente já começa identificando, a gente já consegue fazer aquilo que tem que fazer, né? Se posicionar da forma como tem que se posicionar. E todos aqui conhecem, né, a Lei Maria da Penha, né? Certo? Todos nós conhecemos, né? A lei de número 11.340 de 2006, é uma lei federal e ela foi criada para proteger, para prevenir as mulheres de sofrerem violência, né? Também foi criada para proteger e garantir os direitos, né, de cada mulher, né, de todas as mulheres, e também para punir os agressores, né? Então nós conhecemos, é uma lei conhecida, né? E eu queria perguntar aqui, quem sabe por que o nome dessa lei é Maria da Penha? Alguém já ouviu a história? Alguém conhece o porquê que o nome dessa lei é Maria da Penha? Maria da Penha é essa jovem bonita que deve estar aparecendo para vocês aí, né? Ela nasceu em 1945, ela é farmacêutica, bioquímica, ela se formou na faculdade de farmácia e bioquímica da Universidade Federal do Ceará, em 1966. Ela concluiu seu mestrado em parasitologia e análises clínicas na Faculdade de Ciências Farmacêuticas da Universidade de São Paulo, em 1987. Maria da Penha, ela quando tinha, eu vou contar rapidamente a história dela, só para vocês, para aqueles que não conhecem, né, passar a conhecer. Mas Maria da Penha, aos 29 anos, ela conheceu um colombiano, o Marco Antônio Heredia Viveiros. Ele era um rapaz, né, amável, educado, muito solidário com todos que estavam, né, à sua volta, à volta deles, daqui, né. Aos 31 anos, depois do nascimento da primeira filha deles, né, que eles tinham uma filha, eles foram morar em Fortaleza. E aí, eles se casaram, né, ela se casou com ele, ela tinha 31 anos nessa época, eles se casaram e foram morar em Fortaleza. Como eu falei, ele era colombiano. Então, quando eles se mudaram para Fortaleza e ele já tinha conseguido a cidadania dele, a cidadania brasileira, e ele já tinha se estabilizado profissionalmente, economicamente, foi quando tudo mudou. E aí, aquele homem, né, que antes era amável e educado, começou a mudar, e foi aí então que as agressões começaram a acontecer. Ele sempre agia com intolerância, se exaltava assim, com muita facilidade e tinha alguns comportamentos explosivos, né? Não só com a esposa, mas também com as filhas, porque depois eles tiveram mais 2 filhas, né? Então, as coisas começaram a mudar e aí as agressões começaram a acontecer na vida de Maria da Penha. Aos 38 anos, ela sofreu a primeira tentativa de homicídio. Enquanto ela dormia, ele atirou nela e acabou pegando numa região onde deixou ela paraplégica. E aí, então, ela ficou internada durante um tempo, né, em tratamento, se recuperando. E quando ela voltou, ele ainda teve coragem de deixar ela em cárcere privado durante 15 dias e tentou ainda, mais uma vez, executar ela durante o ano. Então, ela sofreu 2 tentativas de homicídio, né? E muito delicado, isso é uma situação, uma história muito pesada, né? Muito triste. Depois de um certo tempo,
tempo ela descobriu amante, né, no relacionamento, descobriu amante, e os amigos e os familiares, né, que estavam junto com ela ali ajudaram, conseguiram para ela um advogado para que ela saísse de casa sem configurar abandono no lar. Ainda tinha que pensar nessa situação, né, porque se ela saísse assim poderia configurar abandono no lar. Então os amigos ajudaram ela nesse sentido. E aí o primeiro julgamento aconteceu bem depois, se não me engano muito, foi 8 anos depois, em 91, mas ele ainda conseguiu sair livre. Ele não ficou preso, conseguiu ficar solto, né, sair. E aí teve um outro julgamento, um tempo depois, uns 7 anos depois, teve um outro julgamento onde ele foi condenado. Sendo que mesmo condenado, ele ainda conseguiu, de alguma forma, não cumprir a pena. E aí, mais uma vez, ele saiu livre da situação. Então, assim, Maria da Penha, depois disso, ela não desistiu, ela lutou, ela manteve ali, correndo atrás, e se juntou a mais 2 órgãos, né, de justiça, e eles denunciaram, então, esse caso dela para a Comissão Interamericana de Direitos Humanos da Organização dos Estados Americanos. Então, o caso repercutiu de forma muito grandiosa, né, e foi para lá. O Estado, então, foi responsabilizado depois de muita luta, né? Estou resumindo aqui, mas isso foi uma coisa que demorou muito, foi uma espera daqui, o governo falava e o governo daqui não falava nada, não respondia. Então, hoje, muita tentativa, o Estado foi responsabilizado por negligência, omissão e tolerância em relação à violência doméstica praticada contra as mulheres brasileiras de um modo geral, né? E aí, depois de muito tempo, a Comissão Interamericana mandou uma recomendação ao Estado brasileiro, e foi aí então que eles solicitaram que tomassem algumas medidas. Uma das medidas foi capacitar e sensibilizar os funcionários judiciais e os policiais para não tolerar a violência doméstica. Então essa foi a primeira medida. Pediu também para simplificar os procedimentos judiciais, que a gente viu aqui o quanto que demorou no caso dela, né? E tudo era assim muito demorado. Então eles mandaram essa recomendação para simplificar os procedimentos judiciais e também para multiplicar o número de delegacias. E hoje, né, depois disso tudo aí, graças a Deus, nós temos aí hoje a patrulha, né, específica para essa situação, que é a patrulha Maria da Penha. Todos já devem ter visto, né, a viatura lilás ali. Então, isso, graças a Deus, hoje em dia a gente já tem, né, esse patrulhamento, os policiais já estão preparados, né, para isso, foram capacitados. Eu entrei em contato com o sargento dessa patrulha, conversei com ele, falei, e é algo que funciona. Então, assim, a gente já tem essa garantia, né, esse apoio, porque é uma coisa que funciona. Depois a gente vai falar um pouco da Sala Lilás, que eles atuam lá, né, nessa Sala Lilás. E aí, em relação às delegacias, a gente já tem hoje, né, várias delegacias. Realmente, a gente tem hoje um número multiplicado, né, de delegacias que atendem a mulher. Então, a gente tem a Delegacia de Atendimento à Mulher, que é uma delegacia específica, né, para esse tipo de situação. Então, isso, assim, é uma conquista, é um avanço, né, e, graças a Deus, a gente pode hoje contar com esse recurso. E aí, então, depois o Estado do Ceará pagou a Maria da Penha uma indenização, e o governo federal, então, batizou, né, a lei com o seu nome, como reconhecimento da luta dela, né, como reconhecimento dessa luta, de forma geral, contra as violações de direitos humanos das mulheres. E aí, então, em 7 de agosto de 2006, o atual presidente, né, que hoje é o Luiz Inácio Lula da Silva, ele sancionou a Lei 11.340, que ficou conhecida, então, como a Lei Maria da Penha. Então, essa é a história dela. Durante um período ainda, em 94, ela ainda escreveu um livro, né, que é o Sobreviver Posso Contar. Ela escreveu esse livro aí. E essa é o resumo, né, da história da Maria da Penha, para aqueles que ainda não conheciam. E hoje a gente vai falar aqui também sobre os tipos de violência. Porque quando a gente fala de violência, vem na cabeça da gente, né, assim, só o que é violência física, né? Realmente ela existe, temos aí a violência física, mas não é só sobre
então qualquer conduta que ofenda a integridade ou saúde corporal da mulher. É realmente contra o corpo, né? E a gente tem aí como exemplo o que? O espancamento, atirar objetos, sacudir, apertar os braços, estrangulamento, sufocamento. Todas essas atitudes são, né, de violência física. Lesões com objetos cortantes ou perfurantes, ferimentos causados por queimadura, arma de fogo, tortura. Então, tudo aquilo que vem contra o corpo, né, da mulher, a gente vai configurar a violência física. Mas, além dessa, que é uma, né, que todos, né, a gente já conhece, ainda tem também a violência psicológica. Existe a violência psicológica, que é qualquer conduta que cause dano emocional. Vem, né, no emocional. Qualquer conduta que cause a diminuição da autoestima, que prejudique ou perturbe o pleno desenvolvimento da mulher. Ou então que vise degradar ou controlar suas ações, comportamentos, crenças e decisões. Então a gente vê aí a violência psicológica, a ameaça, né? O constrangimento, a humilhação, a manipulação, o isolamento. Com certeza você deve conhecer alguém, né, que já passou por um relacionamento assim, né, do cara proibir a mulher ou de estudar, ou de falar com os amigos, de ver parente, né? Essa vigilância constante, os insultos, a chantagem, tudo isso faz parte da violência psicológica. A exploração, a limitação do direito de ir e vir, a ridicularização, tirar a liberdade de crença, distorcer e omitir fatos para deixar a mulher em dúvida sobre a sua memória e sanidade. A gente, né, isso você que é comum, mas a gente vê isso também, né, muito, às vezes, o cara vai falar, né, distorcer, omitir ali, falando, você é louca, não foi nada disso, nada pode ter sido, aconteceu ali, a pessoa viu, mas ele ainda consegue fazer com que a mulher se sinta, né, ainda doida, duvide da sua sanidade mental. Então, é um tipo de violência psicológica. Então, isso não está contra o corpo, mas está contra as emoções. Está contra como ela se sente, o que ele faz ela passar. Então, assim, vai além, né? A violência, ela não se limita só ali na violência física. Vai também na violência psicológica. E a outra ainda é a violência sexual, que é aquela conduta, né? Qualquer conduta que constranja a presenciar, a manter ou então a participar de relação sexual não desejada. Ela não é desejada pela mulher. E ele faz isso mediante quê? Intimidação, ameaça, coação ou uso de força. Então, ele vai coagir essa mulher, ele vai ameaçar, né? E aí a gente tem o quê? A gente tem um estupro, que é uma situação, ou então obrigar a mulher a fazer atos sexuais que causam desconforto. Às vezes a mulher não se sente confortável, né? E o cara ali insiste, o cara ali força, né? Porque não é uma coisa que ela se sente bem. Impedir o uso de métodos contraceptivos ou forçar a mulher a abortar. Isso aí é um tipo de violência sexual. Impedir a mulher de usar métodos, né? Ou então forçar ela a abortar. Forçar matrimônio, gravidez, às vezes o cara força, né, uma gravidez. Ou prostituição por meio de coação, chantagem, suborno ou manipulação. Então, ele vai usar disso, de chantagem, de suborno, né, para fazer isso com essa mulher. Então, isso configura violência sexual. Então, é importante a gente saber, né, que tipo de atitude são essas que configuram esse tipo de violência. Além dessa, ainda nós temos a violência patrimonial também. Qualquer conduta que configure reter, né, subtração, destruição parcial ou total de seus objetos. Essa destruição do objeto, né, tanto parcial quanto total. Instrumentos de trabalho, documentos pessoais, bens, valores e direitos ou recursos econômicos, incluindo os destinados a satisfazer suas necessidades. Então, quando
Quando existe esse tipo de comportamento, de conduta, né? De reter, de subtrair ou de destruir, nós estamos aqui falando da violência patrimonial, que temos como exemplo que controlar o dinheiro, deixar de pagar pensão alimentícia, destruição de documentos pessoais, furto, extorsão ou dano, estelionato, privar de bens, valores ou recursos econômicos, causar danos propositais, é quando ele faz de propósito, quando ele causa dano a objetos da mulher, o que faz ela gosta, dando repente algo que a mulher tenha, né? Isso acontece muito com celular ou com objetos, qualquer tipo de objeto, né? Onde o cara faz esse determinado tipo de coisa, né? Então, causar danos, fazer isso tudo, vai configurar a violência patrimonial. Então, é importante, né, a gente ficar atento a isso e saber para quando isso estiver existindo. Além disso, nós temos a violência moral também, outro tipo de violência, a violência moral, que é considerada qualquer conduta que configure calúnia, difamação ou injúria. É aquela situação onde o cara vai acusar a mulher de traição, ele vai emitir juízos morais sobre a conduta, vai fazer críticas mentirosas, vai expor a vida íntima do casal, né? Quando ele expõe a vida íntima dessa mulher, ele está também ali praticando a violência moral. Rebaixar a mulher por meio de xingamentos que incidem sobre a sua índole, desvalorizar a vítima pelo modo de se vestir. Então, todas essas atitudes, elas são um tipo de violência. De repente, o cara não faz uma coisa, não faz a outra, mas faz as outras. Então, às vezes ele não bate, mas ele faz tudo aqui. Mas ainda assim, ele está praticando uma violência, né? Que é a violência moral nesse caso. Então, a violência, ela não está presente somente quando o outro bate. Não é só um apanhar, né? Que às vezes as pessoas focam muito só nessa questão. Então, não é só quando ele bate, é quando ele ameaça, é quando ele humilha, quando ele proíbe de estudar, quando ele proíbe de ver os parentes, ver os amigos. Ele também está sendo violento, porque ele está praticando a violência psicológica, né? Quando ele controla o dinheiro, quando ele destrói o seu objeto, quando ele destrói algo, né? Ele está praticando ali também um outro tipo de violência que é patrimonial. Quando ele acusa, quando ele xinga, quando ele expõe a vida íntima, ele também está praticando um tipo de violência, que é a violência moral. Então, assim, não é só sobre o bater, né? Um relacionamento saudável, um relacionamento sem violência, ele não pode ter esse tipo de atitudes que estão aqui. E aí, uma psicóloga norte-americana, eu não sei pronunciar direito o nome dela, porque eu não falo muito bem o inglês, mas é Lennoris Walker, acredito que seja alguma coisa assim. Essa psicóloga, ela identificou que as agressões cometidas em um contexto conjugal ocorrem dentro de um ciclo que é constantemente repetido, que é um ciclo de violência. E esse ciclo de violência, ele é composto por 3 fases. A primeira fase, a gente chama de aumento da tensão. Nessa fase, o agressor, ele mostra-se tenso e irritado por coisas assim, insignificantes. Sabe quando é uma coisa assim, mínima, uma coisa bem pequenininha, e ele já fica irritado, fica tenso, já explode, né? Então, essa fase é o aumento da tensão. Ele também humilha a vítima, faz ameaças e destrói objetos. A mulher, na verdade, ela tenta acalmar o agressor, fica aflita, né? E evita qualquer conduta que possa provocá-lo. Ela fica preocupada, muito tensa, e ela evita qualquer coisa. Não vou fazer isso, não, Deus me livre fazer isso. Se eu fizer isso, esse homem vai explodir. Esse homem vai fazer determinadas coisas. Então, ela mesma, ela se sente muito tensa, né? Porque ela sabe que qualquer coisinha ali falsa, ele vai estourar. Então, assim, sensações como tristeza, angústia, ansiedade, medo, desilusão, são apenas algumas das mais vividas nesse momento. São uma das sensações mais vividas nesse momento por essa mulher. É um mix ali de tristeza, de angústia, e essa mulher se sente
dessa forma, né? E aí, então, a vítima, ela passa a esconder os fatos das demais pessoas, ela não fala nada, e muitas vezes ela acha que ela fez algo de errado para que ele possa estar agindo dessa forma, com esse comportamento violento, né? Ou então, ela tenta achar alguma coisa, alguma desculpa, algum motivo. Ele deve ter passado um dia muito ruim no trabalho, por isso que ele está agindo dessa forma, ele deve estar passando por alguma situação, e ela começa procurando uma justificativa. Então, dentro dessa mulher, nesse momento, né, dessa primeira fase, é muito difícil, né? Porque no início ainda não veio a violência de fato, mas vivenciar esse momento de tensão é muito complicado, né? É muito complicado. E por isso ela esconde, ela não fala disso para muitas pessoas, para ninguém, né? Para praticamente ninguém. Agora, o segundo momento é o ato de violência, é o ato mesmo, né? É a fase que corresponde à explosão do agressor. Ou seja, a falta de controle chega ao limite e aí vai levar, então, a concretizar, de fato, o ato violento. Aqui, toda a tensão acumulada na fase 1 vai se materializar, vai literalmente ocorrer em violência verbal, física, psicológica, moral, patrimonial. Uma das formas ou todas as formas, né? Vai, então, acontecer aqui. O sentimento dessa mulher nessa segunda fase é de paralisia, é de impossibilidade de reação, porque aqui ela já está sendo de fato violentada, seja ela qual for o tipo de violência, né? Então aqui ela se sente paralisada, né? Ela sofre uma tensão psicológica severa, e é quando ela já começa a ter a insônia, a perda de peso, a fadiga constante, a ansiedade, né? Ela sente muito medo. Ela sente medo, porque a mulher sente medo quando está nesse momento, né? Na verdade, no primeiro momento, na primeira fase, ela já começa a ficar com medo, mas na segunda, o medo só aumenta, né? E aí, ela sente ódio, solidão, pena de si mesma, vergonha, confusão e dor. Então, imagina como que fica a cabeça de uma mulher, né, que está sendo violentada. Então, nesse momento, geralmente, as pessoas, elas chegam a tomar algumas decisões, né? Algumas buscam ajuda, outras denunciam, outras podem procurar a casa de amigos para se esconder, né? Parentes, pedir a separação, e outras chegam a tirar a própria vida. Então, assim, é um momento onde existem algumas tomadas de decisões. Nem sempre as decisões são as melhores, as mais conscientes, né? As mais adequadas, mas toma-se decisão também nesse momento. E a terceira fase desse ciclo é a fase do arrependimento e comportamento carinhoso, que às vezes é chamada de lua de mel, que é a fase da lua de mel, né? Porque essa fase ela vai se caracterizar pelo arrependimento do agressor, que se torna amável, ele se torna amável para conseguir a reconciliação. É algo assim muito complexo mesmo. A mulher, então, ela se sente confusa e pressionada a manter o seu relacionamento. Geralmente isso acontece mais, né? Não que não aconteça em outros casos, mas principalmente quando a mulher tem filhos, quando o casal já tem filhos, né? Porque aí, por conta da criança ali, dos filhos e tal, aquela mulher ela repensa e ela, às vezes, ela se submete a se manter nesse relacionamento. Então, o que ela faz? Ela abre mão dos seus direitos e recursos. Enquanto isso, o que ele fala que vai mudar. Então, nessa terceira fase, é uma fase, assim, bem difícil, porque ele se torna completamente carinhoso. E quando a gente está no relacionamento, ninguém aqui quer se envolver no relacionamento violento. Ninguém. Então, quando a gente constrói, né, conhece alguém e começa ali no relacionamento, a gente começa, claro, procurando amor, carinho, tudo aquilo que a gente, né, gosta, afeto. E aí, quando chega nessa terceira fase, depois de ter feito tudo isso, quando chega na terceira fase, essa mulher repensa. Por quê? Chegou no estágio que ela queria, né? Esse momento da lua de mel, esse momento do carinho, esse momento do arrependimento, é um momento agradável
permanece nesse relacionamento. Essa fase é um período relativamente calmo. A mulher se sente feliz por ver os esforços e as mudanças de atitude, né, do rapaz, do homem ali, do cara. Lembrando também que os momentos bons que eles tiveram juntos, vem tudo nesse momento, né? Vem tudo na cabeça, ali na mente, aqueles momentos, aquela fase boa. E aí, como existe essa demonstração de remorso, ela se sente responsável por ele, o que estreita a relação de dependência entre os dois, entre a vítima e o agressor. Então é uma fase complicada também, difícil, né? Porque isso tudo vem acontecendo e aí essa mulher ela se torna, né, ali mais sensível e acaba acontecendo isso. E assim, cada fase desse ciclo pode ter uma duração diferente. De repente, essa primeira fase, né, de aumento de tensão pode durar meses. A pessoa pode ficar meses nesse relacionamento vivenciando essa primeira fase, só ali no aumento da tensão, sem concretizar de fato o ato violento. Então, de repente, vai ficar preso naquela fase, né, e depois vai vir a outra. Então, a gente não tem como falar, né, quanto tempo dura cada fase. É muito relativo. Pode ser que na fase 2, onde já exista, né, a violência em si, pode ser que essa fase dure dias, pode ser que ela dure meses, ou dure anos. Então, é muito difícil. Pode ser que essa mulher já consiga sair de início, lá na primeira fase, quando ela viu já o aumento da tensão, a explosão por pouca coisa. Pode ser que ela já consiga sair desse relacionamento logo na primeira fase, mas pode ser que não, pode ser que ela permaneça, né? Então, os períodos podem variar muito. O importante de tudo é quebrar esse ciclo, seja na primeira fase, na segunda ou na terceira, não importa. O importante é quebrar esse ciclo, porque esse ciclo ele vai se repetindo na vida dessa mulher. Depois dessa fase 3 da lua de mel, ele não vai se transformar ali e vai parar, ele provavelmente vai voltar a ser tudo de novo, né? Então, assim, ela vai ficar presa dentro desse ciclo. Então, o importante é quebrar esse ciclo, né? Então, as mulheres que sofrem violência, elas não falam sobre o problema, elas não conversam sobre isso por um misto de sentimentos. Essa mulher, ela sente vergonha disso, ela sente medo, ela fica constrangida, né? Os agressores, geralmente, eles constroem uma autoimagem de parceiro perfeito, de pais perfeitos, de bons maridos, né? Para quê? Para dificultar essa identificação. Então, eu até assisti uma série muito forte, muito forte. Eu achei que eu não fosse conseguir ver na Netflix, que é Bom Dia, Verônica. E ali realmente retrata, assim, direitinho todas essas situações. E nesse último agora, o cara que estava representando ali, né, ele era um pastor de igreja, ele era um pastor. E aí ele fazia, né, abusava das vítimas, das irmãs da igreja e tal. E no primeiro episódio, não, era um policial militar, que tinha a mulher que abusava das outras mulheres na presença da mulher dele. Então, assim, é bem forte, mas eu assisti porque foi interessante, né? Porque, na verdade, o caso era de uma escrivã da delegacia que procurava ajudar essas mulheres. Então, por isso que eu acabei assistindo. Mas, e realmente é assim que acontece. Eles tentam fazer essa autoimagem muito boa, para que possa ser difícil de identificar. Então, assim, é muito difícil quebrar esse ciclo, né? E assim, é inaceitável, acaba sendo inaceitável essa ideia de que a mulher permanece na relação violenta por gostar de apanhar. Todo mundo já ouviu isso, né? Gosta de apanhar, não gosta. Ela não gosta. Então, assim, nós não podemos ter esse pensamento nem essa visão, porque ela está ali, mas no fundo ela não gosta. A gente não sabe qual tipo de sentimento que ela está carregando dentro dela, por que ela não consegue sair. Então, nós precisamos estar ali para oferecer ajuda, né? Agora, como romper o ciclo da violência? Primeiramente, é necessário que a mulher tome consciência da sua situação. Ela precisa se conscientizar. Por isso a importância, né,
desse momento aqui de esclarecimento. A mulher precisa se conscientizar. Todas as mulheres precisam se conscientizar. E depois ela precisa procurar ajuda, né? Para obter orientação e para obter também o suporte. Ela precisa ser orientada. E aí, como que nós podemos ajudar? Primeiramente, ouvindo sem julgar. Ouvir sem julgamento é algo assim que você pode fazer e que vai ajudar muito. É quando você ouve e não julga. É quando você acolhe, de fato, essa mulher. Nós podemos ajudar conscientizando essas mulheres sobre esse tema, né? Sobre esse assunto, para poder alcançar cada uma delas. E orientando também essas mulheres onde buscar ajuda. Então, nós podemos orientar, nós podemos ser nessa ponte. E aí eu trouxe aqui para vocês onde procurar ajuda. Em primeiro lugar, né, é o 190, em casos onde possa estar passando, né, sofrendo ali a violência de fato, se você ouvir grito, brigas e tal. Então, de fato, na hora ali do ocorrido da situação, o primeiro lugar que a gente vai, né, o primeiro recurso que a gente tem é ligar para o 190, que é a Polícia Militar. Um outro recurso é o Disque 100, que esse é mais específico para quando a violência for contra crianças ou adolescentes. É o Disque 100. E temos também o 180. O 180 é muito interessante. É uma central de atendimento à mulher que funciona 24 horas por dia, é gratuito e confidencial. Lá no 180 nós vamos ter 3 tipos de atendimento. Nós vamos ter o registro de denúncias, você pode fazer por ali pelo 180. Ali também você vai ter orientações para essas vítimas, né? Você pode ligar no sentido de orientação, para conversar sobre orientações. E também você pode ligar para se informar sobre as leis e as campanhas. Então, assim, tudo isso você consegue fazer apenas nesse número 180. E aqui agora tem a Sala Lilás. Eu não consegui visitar, né, de fato, ir lá, não conhecer o espaço, que nem eu fiz no outro aqui que eu vou falar, mas a Sala Lilás é um espaço específico para atendimentos a mulheres vítimas de violência que possuem já a medida protetiva. Né? Não tem medida protetiva, mas eu quero ir lá. Ok, pode ir também. Né? Ali você vai ter também orientação, ali você também vai ter um acolhimento, né? Mas provavelmente eles vão te direcionar para um outro lugar. Mas as mulheres que têm já a medida protetiva, elas já podem se recorrer direto à Sala Lilás. Essa Sala Lilás, ela ficava dentro do batalhão, do 25º Batalhão, ali no Jardim Caiçara. Só que hoje a Sala Lilás não está mais lá. Ela está lá no Jardim Esperança, ali onde era o TPO, do lado do Hospital Municipal. Tem um hospital ali no jardim, né? Do lado é onde fica agora a Sala Lilás. Ali existem os militares, que atuam, que nem a gente viu naquela patrulha, né? Ali atuam os militares que vão dar a assistência primária. Acho que acabou. Que vão dar a assistência primária a todas as mulheres que forem ali para procurar. E aí depois ali daquele primeiro atendimento, ali vai ser feito o primeiro atendimento, né? E depois eles vão estar encaminhando para um outro lugar, que é o CEAM, que é o Centro Especializado de Atendimento à Mulher. Então, da Sala Lilás, tem um número ali, né? É bom às vezes a gente ter. Eu tentei ver com eles uns panfletos para trazer, né? Para deixar aqui, mas eles estavam sem, então eu não tive como trazer. Mas o número é aquele ali, então é um número que as mulheres podem ligar, né? As pessoas que precisarem podem ligar para me perguntar, que é direto deles lá. E aí eles realizam ali um primeiro atendimento e depois provavelmente eles vão encaminhar essas mulheres para o Centro Especializado de Atendimento à Mulher, que é o CEAM. O CEAM é um programa estadual de prevenção e enfrentamento à violência contra a mulher. Esse centro oferece atendimentos psicológicos, sociais e jurídicos de orientação e informação à mulher em situação de violência. Tem um número aí também. Eu consegui, na verdade, não só fazer contato com a coordenadora, que agora eu esqueci o nome dela, mas eu consegui fazer contato com ela e consegui visitar. Hoje eles estão ali próximo ao Fórum, no Braga, em frente, assim, né? Tem várias secretarias ali, tem a Ajuda Militar,
e tem também o Oceano. Eles estão ali, provavelmente eles vão mudar de local, por isso que eu não trouxe os panfletos deles, que está com o endereço que eles estão hoje. Mas provavelmente esse mês, ou até o final do mês, ou o mês que vem, eles já vão estar no novo endereço, mas o novo endereço continua sendo ali pertinho, continua sendo ali na mesma rua, só que um pouquinho mais para frente. Então, esse centro é um centro assim, onde qualquer mulher pode ir lá para se informar, para ser orientada, para pedir ajuda, para conversar, porque ali eles têm toda uma equipe preparada para receber essas mulheres. O número também está ali, vocês podem depois até anotar, né? Que é sempre bom ter. Por quê? Às vezes a gente está conversando com alguém, passando por alguma situação, a gente pode orientar, a gente pode divulgar, a gente pode estar orientando, passando ali, né, as informações. Então, assim, essas são as redes de apoio que nós temos para o atendimento à mulher. E uma outra forma de oferecer ajuda também é através do acompanhamento psicológico, né? Porque é muito importante o auxílio psicológico para essas mulheres, porque depois de ter sofrido diversos danos emocionais, né? Conforme a gente já até imaginou aqui, conforme a gente foi falando, né? Essa mulher ela vai precisar de um acompanhamento psicológico, certo? Ela vai precisar superar as experiências de violência que ela viveu. E ela vai precisar construir uma nova história, né? Transformar, na verdade, a realidade dela. Então, ela vai precisar desse suporte, né? Ela vai precisar modificar aí, então, a ideia do que até então era natural, porque a mulher, quando ela começa passando por esse tipo de situação, ela acaba achando que é aquilo mesmo, que é assim mesmo, ela acaba se acostumando com a sabe uma pessoa que sente dor? De tanto sentir dor que a dor não passa, então aquela pessoa se acostuma com a dor. Então, a mulher que sofre violência, ela também chega a esse ponto de achar que aquilo ali realmente é tudo que ela tem, que a vida dela é aquilo mesmo, que o sofrimento faz parte, que a violência faz parte da vida dela. Então ela vai precisar modificar essa ideia e ela vai conseguir fazer isso através do acompanhamento psicológico, né? Essa mulher, ela vai precisar ser acolhida e ser orientada, né? Para que ela perceba que ela foi violentada e que a culpa não deve ser atribuída a ela. Então ela vai precisar dessa orientação, desse acolhimento para isso, né? Nós vamos precisar, na verdade, criar recursos para que essa mulher ela possa sair dessa situação. Então tudo isso vai ser feito, né, através do auxílio do acompanhamento psicológico. Através do acolhimento, através desse diálogo que é confidencial, né, no consultório, vai ser possível auxiliar para que essa mulher seja capaz de superar o seu estado de estresse. Ela vai precisar, né? Ela vai precisar também se sentir capaz de tomar decisões saudáveis. Então, tudo isso ela vai conseguir através do acompanhamento, né? Então, restaurar a autoestima, esse é um trabalho que vai ser feito com essa mulher. Imagina como que fica a autoestima dessa mulher depois de ser violada durante tanto tempo, ou durante pouco tempo também, isso abala, né? Então ela vai precisar restaurar a autoestima, os desejos, as vontades, resgatar a autonomia, a identidade que vai se perdendo ao longo, né, dessa situação, estabelecer vínculos positivos, fortalecer e auxiliar essa mulher. Essa mulher então vai precisar de um suporte, né? Então, através do acompanhamento, através da terapia, essa mulher vai conseguindo aos poucos se refazer, né, e reestruturar a sua vida. Então, para a gente encerrar, a Bíblia, ela retrata a violência como algo maligno, né, que será duramente castigado por Deus. Esse procedimento de violência, ele não deve ser adotado por nenhum homem cristão, né, nenhum filho de Deus, na verdade. A violência doméstica, ela está em total oposição aos planos de Deus para a família. Se a gente for olhar lá em Gênesis 1 e 2, a gente vai ver a descrição do casamento, né, como um relacionamento de uma só carne. Então, esse relacionamento de uma só carne é incompatível ter esse tipo de violência, porque os dois pertencem um ao outro, né? São chamados para amar um ao outro, como Cristo nos amou.
Então o casamento é uma imagem de Cristo e da igreja. Então a violência doméstica está muito, mas muito longe do caráter de Cristo, né? Então assim, mesmo depois das vítimas estarem fisicamente, né, seguras, mesmo depois elas conseguirem estar num novo ambiente, num novo lugar, elas já estão se sentindo seguras, e até as feridas de repente corporais, né, terem cicatrizado, as cicatrizes emocionais e as cicatrizes